fomos testemunhas de Jeová. Parte 2 sobre Eu fui testemunha de Jeová por 11 anos. Como eu estava falando para vocês no vídeo anterior, as testemunhas de Jeová elas não orientam os filhos a estudarem, a procurarem se profissionalizar, a fazer uma faculdade. A faculdade e o trabalho secular é muito demonizado dentro da organização das testemunhas de Jeová. Então, todo jovem que começa a sair do ensino médio, começa a querer fazer uma faculdade, um vestibular ou algo assim, ele geralmente é chamado pelos pais e pelos anciãos, que são os pastores, e são orientados a deixarem de lado a profissionalização, a procurar uma profissão em suas vidas. Pelo contrário, eles demonizam a faculdade, demonizam qualquer tipo de instrução que você queira ter, que seja uma instrução fora da organização, e pedem para que os pais sempre incentivem seus filhos, desde criança, a fazer a vontade da organização de Jeová. E se alguns desses jovens acabam, às vezes, pela teimosia, querendo estudar algo, vamos supor assim, eu quero porque quero, então os pais não têm como fazer nada, eles têm maior de 18 anos, já sabem o que fazem, então eles de alguma forma eles não conseguem barrar aquele jovem. Então ele é incentivado a fazer algum curso superior que vá ajudar dentro da organização. Por exemplo, o corpo governante tem uma sede. No Brasil, essa sede fica em São Paulo, nos Estados Unidos fica no Brooklyn. Então, por exemplo, dentro dessa sede, tem irmãos que trabalham lá. Todos são voluntários, tá? Ninguém tem salário. Os únicos que têm salário são o pessoal do Brooklyn, os 7 homens do Brooklyn, que são denominados corpo governante, os ungidos, e os superintendentes viajantes, que são como se fossem os apóstolos que ficam viajando entre as igrejas. Então, eles são os únicos que recebem um salário. Os superintendentes viajantes, por exemplo, recebem um carro zero. E o pessoal do Brooklyn lá, que são os 7 ungidos que mandam e desmandam na organização. Eles vivem uma vida boa, tá? Os demais são todos voluntários, tá? Ninguém recebe salário. As construções do Salão do Reino são todas feitas por irmãos, e esses irmãos não recebem nada, é tudo voluntário, tá? E então, voltando no assunto sobre a faculdade. Se algum jovem decide fazer uma faculdade, então, porque o pai e a mãe não conseguiu segurar ele lá, e ele quer porque quer fazer, ele é incentivado a fazer uma faculdade que depois vai ajudar essas sedes das testemunhas de Jeová. Por exemplo, eu quero fazer direito. Então, eles são incentivados a fazer direito para se tornarem parte do setor jurídico das testemunhas de Jeová lá na sede de São Paulo, ou do Brooklyn, ou em qualquer outra sede no mundo, tá? Então, sempre são incentivados, então, a fazerem faculdades que vão beneficiar a organização, tá? No mais, os demais, que eles conseguem reter para não estudar, são mandados aí para serem anciãos, servos ministeriais, betelitas. Os betelitas são aqueles que ficam lá na sede, que servem lá, fazem de tudo um pouco. Fazem a impressão das publicações, trabalham no design, eles têm os filmes, os vídeos, então também tem os atores, são todos irmãos da organização, são todos membros da organização, não é ninguém de fora. Então, eles são, sim, um grupo religioso muito, muito, muito organizado, tá? Mas também cheio de falcatruas, tá? Então, assim, nenhum jovem é incentivado a estudar, tá bom? Uma outra coisa muito interessante sobre eles é que eles têm um método de ensino muito, muito forte. Então, qualquer testemunha de Jeová, em 6 meses, está extremamente doutrinada e tem a resposta na ponta da língua para todos os questionamentos possíveis, tá? Então, eles têm ali uma reunião ministerial no meio da semana, que é exatamente para isso, para a doutrinação dos membros. Então, ali eles aprendem todas as doutrinas da igreja, como responder qualquer tipo de pergunta, como fazer resposta para que a pessoa que esteja ouvindo
tem um bololô na mente ali, né? Como que eles fazem para ludibriar as pessoas. Então, ali eles são ensinados semanalmente como fazer isso, tá? Ali tem as formas de pregação, as mulheres participam fazendo pequenos teatros de como pregar de casa em casa, os homens lideram ali sobre como pregar, como ter oratória, eles têm curso de oratória, eles têm curso de Libras, então eles são extremamente doutrinados na religião, na seita, tá? Então isso é um outro ponto muito interessante também sobre eles. Alguns outros adendos, tá? Mulheres não têm nenhuma posição de autoridade dentro do Salão do Reino. Eles não acreditam no pastorado feminino, então as mulheres só falam nas reuniões quando é permitido pelos homens, então eles são bem rígidos nisso. Pelo menos até o momento em que eu fiquei na organização, as mulheres não podiam pregar dentro de casa, o homem tinha que fornecer todo o alimento espiritual para a família. Se a mulher fosse orar, mesmo que fosse na hora do alimento, tinha que cobrir a cabeça com um véu. Então, na minha época era assim, não sei se mudaram. Ouvi dizer que houve muitas mudanças doutrinárias. Uma outra mudança doutrinária muito interessante, olha só. Até meados de 2010, por aí, o sangue era completamente proibido por eles. Doação de sangue e de órgãos era proibido. Eles tinham até um cartãozinho. Esse cartãozinho era autenticado no cartório com todos os teus dados e ele tinha que andar com você dentro dos seus documentos, porque caso acontecesse algo com você, esse documento, essa procuração, estava ali para confirmar que você não aceitava receber sangue ou doar órgãos, ok? Eu tinha esse cartão, não sei onde foi parar, eu devo ter perdido, mas eu tinha esse cartão, com 13 anos eu fiz esse cartão, tá? As crianças de menor também têm o cartão, só que ali tem a assinatura dos pais autenticada em cartório, tá? Então, até meados de 2010, mais ou menos, o sangue era completamente condenado por eles. Não podia de maneira nenhuma aceitar sangue. Se precisasse de sangue, você ia morrer, mas você não podia aceitar. Hoje em dia, de acordo com algumas pesquisas que eu andei fazendo, agora aceitar sangue é uma questão de consciência. Então, se o cristão lá, se o membro achar que vai morrer, que quer aceitar sangue, ele pode aceitar que ele não vai ser condenado nem desassociado por isso. Porque antes, se ele aceitasse, podia ser até expulso, ser desassociado da organização se ele aceitasse. Hoje em dia é uma questão de consciência que eles dizem. Mas uma coisa muito interessante sobre essa doutrina do sangue deles é o seguinte: até 1900 e alguma coisa, o sangue total era proibido. Depois, uma sentinela disse que eles podiam aceitar frações de sangue. O sangue, se você dá um Google aí, você vai ver que o sangue é dividido em quatro partes, que são os glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, plaquetas e mais algum outro lá que eu não sei o nome. Então, o sangue é dividido nesses 4 componentes, cada componente tem a sua, vamos dizer assim, o seu papel no sangue, mas os 4 formam o sangue. Então, a partir de 1900 e alguma coisa, uma sentinela disse que eles podiam aceitar frações de sangue. Aceitar uma dessas 4 como forma de se salvar. Só que se você pensar comigo, frações não deixa de ser sangue. Por exemplo, se eu pego uma maçã e parto em 4 e como um pedaço, eu não estou comendo uma maçã. Ela não deixa de ser maçã porque eu parti em 4. Então, essa questão do sangue e as frações do sangue é muito hipócrita. Porque mesmo que eu aceite o glóbulo vermelho, ele não deixa de ser sangue. Ele é uma fração do sangue, mas ele não deixa de ser sangue. Mas hoje em dia, como eu fiquei sabendo, algumas pessoas me falaram, algumas pessoas que são de dentro da organização, que não saem porque tem medo de perder os familiares, tá? Eu tenho contato com alguma delas. Me disseram que essa doutrina mudou um pouco, que hoje é uma questão de consciência aceitar sangue. Então, como que uma organização que diz que é a verdade pura, com o passar dos anos começa a mudar várias doutrinas que antes eram irreversíveis? Então aí fica um questionamento.
Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.